E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 5, versículo de número 5. Nós iremos ler apenas esse versículo. Diz assim o texto, Mateus, capítulo 5, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos para poder guardar em nosso coração, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos dizer todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só a igreja. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, queremos apresentar os nossos corações, as nossas vidas. Pai, que a Tua palavra seja compreendida por nós. Confessamos, Deus, da fraqueza do nosso coração, que não temos condições em nós mesmos, Senhor, de entender e viver a Tua palavra. É por isso que te pedimos nessa noite, nos auxilia, nos ajuda com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender, compreender a Tua boa vontade. Eu te peço assim, e desde já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, um pregador muito conhecido no nosso meio, chamado Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, e ele faz alguns comentários acerca dessas bem-aventuranças. E ao comentar sobre a bem-aventurança da mansidão, né, bem-aventurados mansos, ele então diz o seguinte no seu texto. Eu vou ler para os irmãos ouvirem. Diz assim: para o mundo, o crente é um enigma. E se você e eu, nesse sentido primário, constituímos problemas e enigmas para os incrédulos que se movem ao nosso redor, então isso pode revelar-nos muita coisa sobre a autenticidade da nossa profissão de fé em Cristo. Martyn Lloyd-Jones entendeu que um incrédulo, ao contemplar as bem-aventuranças e trazê-las para a sua vida, ele começa a entender uma coisa: como é que um crente, como é que esses crentes, eles conseguem viver isso ou almejar isso para a sua vida. E por que o incrédulo pensa assim, irmãos? Porque todas as vezes que ele entende como é difícil ser um cristão, como Jesus ensina, então ele percebe que há um enigma, um mistério em alguém desejar ser de fato um cristão, negando a sua vontade, sendo humilde de espírito, né? Chorando aqui nesse mundo. Tudo isso para o incrédulo é um grande mistério, ele não consegue compreender. Só quem consegue compreender são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que sabem que tudo isso é fruto do Espírito na nossa vida, né? Então, irmãos, o Martyn Lloyd-Jones, ele nos diz que a vida de um cristão é um mistério aos olhos dos incrédulos. E essa beatitude que nós iremos meditar hoje é um mistério, é um desses mistérios. Porque o homem sem Deus vai olhar para nós que buscamos viver a mansidão e dizer: eu não acredito porque que você almeja e deseja ser manso. E quando nós perguntamos a algumas pessoas o que é ser manso, como eu escutei nessa tarde alguém dizendo, ser manso é ser alguém sereno, calmo, tranquilo. Mas será que é isso a mansidão que Jesus está falando aqui? O que é que significa essa virtude, né, que está muito próxima à humildade na nossa vida? Jesus vai identificar ela como parte daqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós não podemos esquecer que Jesus aqui está ensinando no Sermão do Monte aos seus discípulos, e quando ele começa então a falar aqui no monte aos seus discípulos o que é o homem feliz, o que é o homem bem-aventurado, então ele traz essas marcas que são visíveis na vida do cristão. Então, antes de nós prosseguirmos, eu queria que você pudesse já começar a sondar a sua própria vida e, ao ouvir o que nós temos para falar aqui, perceber se realmente essa virtude tem andado com você, se você tem buscado ela. Em perfeição ninguém consegue, né? Mas ter o desejo, a busca, o desejo de ser manso como Jesus ensina. Então, você sabe o que significa mansidão?
eu gostaria de responder essa pergunta dizendo o que não é mansidão, e depois nós iremos entender o que é a mansidão. Primeiramente, ser manso não é o mesmo de agir lentamente. Agir lentamente. Vocês já devem ter visto pessoas que, quando vão fazer as coisas, são muito tranquilas, até mesmo o temperamento ajuda, né? Os mais melancólicos, certamente, eles são mais calmos, os mais fleumáticos, né? Eles tendem, então, a ser muito tranquilos. E isso nos passa uma certa ideia de que a pessoa, por ser lenta na maneira de agir, na maneira de reagir, essa pessoa é uma pessoa mansa. Alguém que é afrontado por seu semelhante pode não reagir imediatamente. E, mesmo assim, não ser manso. E por que ele não vai ser manso? Porque, mesmo que ele reaja mansamente, mas se no seu coração existir um desejo de vingança, a mansidão não existe. Não há mansidão. E a gente vai ver que a mansidão, ela opera no nosso coração, para que nós não venhamos retribuir, para que nós não venhamos sofrer a afronta e querer revidar a partir da afronta sofrida. Então, agir lentamente, olhou para alguém que é muito tranquilo na maneira de falar e tal, não identifique imediatamente que esse indivíduo é manso, porque nem sempre ele é manso. O seu coração pode estar um turbilhão de pensamentos, de intenções, de desejos de vingança, e isso é totalmente contrário à virtude da mansidão. Além disso, ser manso também não é o mesmo de fraqueza de espírito. E o que é fraqueza de espírito? Tem gente que tudo que os outros falam, ele aceita. Ele não arruma problema com ninguém, porque tudo que as pessoas falam contra ele, se falam bom, se falam ruim, ele, não, deixa para lá, deixa quieto. Ou seja, ele tanto aceita tudo que se fala dele, mas esse aceitar o que os outros falam, na verdade, revela uma fraqueza de espírito, né? Ele tanto aceita o que dizem acerca dele, como também da verdade. Se disserem que Jesus morreu na cruz, ele diz amém. Se disserem que Jesus não morreu na cruz, ele também diz amém. Ele não tem firmeza na verdade. Então, ser manso não é a mesma coisa de fraqueza de espírito. Ouvir o que os outros têm a dizer e aceitar sem pensar, sem refletir, sem criticar. Então, irmãos, isso não é mansidão. Precisamos ter cuidado para não confundir essas coisas com a mansidão produzida pelo Espírito Santo. E a gente vai ver o que é a mansidão e iremos perceber, irmãos, que só Deus em nossas vidas é quem pode realmente gerar em nós a mansidão. É algo sobrenatural, porque o homem natural ele não tem condições de viver a mansidão como o nosso Senhor Jesus exemplificou e nos ensinou. O que é então a mansidão? Vamos lá. Eu trouxe aqui um conceito para nós. A mansidão é submissão à verdade que Deus revela de nós diante de qualquer provação. Vamos explicar por parte. Primeiramente, é a verdade do que Deus revela para nós. O manso, ele está convencido não do que os outros dizem acerca dele, mas daquilo que Deus diz acerca dele. Então, quando nós buscamos na palavra, o que é que Deus tem a dizer de nós? Será que Deus nos vê tão bonzinhos assim na nossa situação natural, né? Pessoas tão bondosas, tão amorosas, tão afáveis, né? Será que Deus deseja nos ter porque nós somos bons? A palavra do Senhor não nos revela assim, né? A verdade revela que nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, que dentro dos nossos corações, né, corre o pecado, um pecado que nos afasta de Deus, uma inclinação que nos torna condenáveis diante da justiça de Deus. Então, a palavra do Senhor revela o homem natural, no seu estado natural, como alguém que é pecador. Agora, um detalhe, irmãos, um detalhe. Nós sabemos que somos pecadores, mas todas as vezes que alguém nos acusa por algum pecado, né, e nós temos até consciência de que somos de fato pecadores, a gente não aceita isso, né? Estava conversando com alguém nessa tarde, a gente sabe, né, que somos miseráveis, mas desde que nós sejamos nós quem digamos isso, porque se os outros disserem isso a nosso respeito, aí nós dizemos, não, você não pode dizer isso a meu respeito. Percebam uma coisa, irmãos, o manso, ele aceita o que Deus diz a respeito dele,
E ele sabe que é um miserável. Logo, ouvir que é um miserável, para ele não é novidade alguma, para ele é a verdade dos fatos. Então, o manso, ele não é alguém vingativo, não é porque ele é fraco de espírito, mas é porque ele compreendeu a verdade daquilo que Deus diz acerca dele. Então, se Deus diz que ele é miserável, o outro diz que ele é miserável, então ele está dizendo a verdade, meu irmão. O problema é que naturalmente a gente quer defender o nosso ego, a gente quer defender a nossa vida, né? A gente se arma e diz, você não pode falar isso. Então, nessa definição, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: mansidão é a submissão à verdade de Deus. É eu me submeter e dizer, Senhor, tu estás dizendo que eu sou isso, então eu sou isso. Eu sou o que o Senhor diz a meu respeito. Além disso, é uma disposição de sofrer sem causar o dano ao próximo. Então, você é acusado por algo. Alguém lhe diz que você é um pecador. E aí você, estou falando aqui bem genérico, né? Porque Deus, quando as pessoas nos acusam, às vezes nos acusam de forma muito específica. E a gente tem uma dificuldade em aceitar isso. Então, quando alguém lhe acusa, o manso, se você é manso, se tem a mansidão do Espírito Santo, você vai sofrer sem causar o dano. Você vai aceitar sem revidar. Você vai aceitar sem estar planejando a vingança contra o outro. Agora eu pergunto a vocês, quantos aqui são mansos? Digam amém. Como é difícil, né, irmãos? Martin Lloyd Jones, ao comentar esse versículo, ele diz bem assim, olha, perceba uma coisa, que cada uma dessas beatitudes, elas nos levam a uma dificuldade cada vez maior. A gente começa falando da humildade do espírito, depois da humildade do espírito, nós vemos para o choro, a tristeza que é própria dessa existência, e depois nós vamos começando a ficar mais difícil, porque aqui já diz, tem que ser manso, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, vejamos alguns exemplos bíblicos para a gente entender esse conceito de forma bem prática. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para a gente observar esse conceito na prática é de Abraão. Abraão é um exemplo de mansidão. E a gente vê isso, irmãos, quando ele teve aquela questão que foi levantada entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Você vai ver isso lá em Gênesis no capítulo 13, né? E você vai perceber isso, que havia ali uma discussão entre os pastores e tal, e Ló então vem ao encontro de Abraão para fazer ali, para resolver aquela querela, aquele problema. E como é que Abraão então age, irmãos? Abraão poderia ter levantado a questão e dizer, não, mas os meus pastores estão certos, os seus, Ló, estão errados, né? Ele poderia ter feito essa questão, mas diz o texto sagrado, irmãos, que Abraão foi para Ló e disse, Ló, faça o seguinte, olha para um lado e olha para o outro, escolha em que direção tu vai tomar, escolhe a direção. Ele poderia ter tomado a atitude de dizer assim, Ló, eu vou te dar uma parte, tu fica com aquela região mais seca, aquela região que não é tão boa para a plantação, e eu vou ficar com uma partezinha melhor. Mas, irmãos, naquele momento Abraão não sofreu dano, ou melhor, não causou dano a Ló, pelo contrário, sofreu toda aquela questão, ele sofreu em sua vida e deu a Ló a oportunidade de Ló escolher para onde ele queria ir. O que é que nós percebemos lá em Abraão? Mansidão. Ele não fez questão, ele não tomou parte e disse, eu vou me sair bem, porque às vezes até tem pessoas que não fazem questão, mas sempre pensando na sua parte, né? Ou seja, vamos resolver tudo tranquilo, desde que eu me saia bem nessa história, né? Isso não é mansidão, irmãos. A mansidão é não causar dano também ao outro. Outro exemplo de mansidão, o homem mais manso que já passou aqui por essa terra. Quem era, irmãos? Moisés. E para governar aquele povo, haja mansidão, viu? Haja mansidão. Abra sua Bíblia comigo, lá em Números, capítulo 12. Números 12, do versículo 1 ao 3. Números 12, do 1 ao 3. Diz assim o texto sagrado, irmãos. Números 12,
do 1 ao 3. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, aqui há uma sedição que é levantada, né? O que é a sedição? É uma revolução, uma conspiração contra Moisés, diante do fato de Moisés ter tomado uma mulher cuxita para si. Moisés era profeta de Deus, era homem usado por Deus para falar ao povo, para conduzir o povo. E aqueles dois se levantaram então contra Moisés. Moisés poderia, e com razão, se levantar e rogar o juízo de Deus sobre a vida deles. Moisés não estaria errado à luz da justiça de Deus. Mas Moisés não faz isso, irmãos. Moisés não faz isso. O que é que Moisés faz? Entrega aquela causa ao Senhor. Ao invés de estar batendo boca e discutindo e medindo forças, o que é que Moisés faz? Coloca diante do Senhor e deixa a causa entregue nas mãos de Deus. O que é que Moisés exercita nesse momento, irmãos? Mansidão. Mansidão. Ouviu, o coração se desagrada, mas não toma a vingança, não causa vingança sobre a vida dos outros, ele entrega a Deus. Isso, irmãos, é próprio do espírito de mansidão. E quem foi, irmãos, o maior exemplo de mansidão e que nós podemos ver claramente aquilo que nós acabamos de dizer, essa definição que nós acabamos de dar aqui, é uma definição bíblica, né? O maior exemplo de mansidão é o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. O próprio Senhor, ele nos revela de si mesmo. Eu sou manso. Lembre-se que as virtudes de Jesus são virtudes que precisam estar na minha vida e na sua vida. E aqui Jesus disse: eu sou manso. E com isso nós precisamos perguntar: será que temos sido mansos realmente com o nosso cônjuge? Será que temos sido mansos com aqueles que pisam no nosso calo? Será que nós temos sido mansos com aquele vizinho que nos tira a paciência? Será que a mansidão tem sido vista em nós, irmãos? O Espírito Santo em nós, ele nos dá a capacidade para viver as virtudes de Jesus. Quando ferido e humilhado na cruz, Jesus não revidou. Um dos maiores exemplos ali, práticos, vivenciados de mansidão, foi quando Jesus estava naquela cruz, irmãos, sendo ali apregado, zombado, escarnecido pelos homens. Então ele poderia ter rogado ao Pai miríades de anjos para ali ministrarem um juízo sobre a vida daqueles que estavam a feri-lo. E o que foi que ele fez, irmãos? Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? Mansidão, irmãos. É não revidar, não causar o mal ao próximo, mas pelo contrário, sofrer o dano, conter as forças interiores. Às vezes nós temos força para muita coisa, mas nos falta tanta força, irmãos, para governar o nosso interior. Às vezes dizemos coisas que não deveríamos ter dito, às vezes nos precipitamos em julgamentos que não deveríamos nos precipitar, deveríamos ser prudentes, ponderar um pouco mais. Irmãos, a mansidão, ela requer de nós essa força interior para controlar as nossas forças. Porque você vai se irar e a tua vontade vai ser, de fato, manifestar o juízo sobre a cabeça daquele que te fere. É natural, está na carne de todos nós, querer fazer isso para que o outro sofra o dano e perceba que você foi machucado. Isso é muito natural de todos nós. O que não é natural é quando você ouve isso, quando você é ferido, crucificado, e você, ao invés de revidar com o mal, você revida com o bem. Você faz o bem
aquele que te fez o mal. Isso é próprio da mansidão. A mansidão é uma submissão produzida pela humildade em nossos corações. Você só vai chegar à mansidão se você primeiramente for humilde. E por que você precisa ser humilde? Porque você precisa reconhecer como você não é nada daquilo que você imagina que você seja. Porque você sempre se imagina superior e grande demais. Você se imagina até alguém intocável. Mas a humildade, irmãos, nos faz perceber a dependência que nós temos. A humildade nos faz dizer, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo de número 24, ele diz o quê, irmãos? Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que é isso? É um reconhecimento de humilde, alguém que se contemplou diante do espelho e percebeu que não é nada daquilo que ele imaginava ser. Se há algum valor em nós, esse valor vem da graça de Cristo. Mas olhar para mim mesmo e me julgar forte, bom o suficiente, isso só vai me arrumar problema. Sabe por quê? Na primeira afronta que você sofrer, você vai querer agir carnalmente, levado pelo seu velho homem e não pelo Espírito Santo de Deus. Porque você tem muito a zelar no teu interior. Porque você se julga bom demais, e ninguém pode estar me humilhando porque eu sou bom demais. Irmãos, como disse o escritor puritano John Bunyan, John Bunyan escreveu um livro, que é uma alegoria da vida cristã, chamado O Peregrino. Né? Inclusive fizeram até um filme, eu aconselho até que leia o livro é bem melhor do que o filme. E John Bunyan, ele diz o seguinte com relação a quem nós somos de verdade: aquele que já está caído não precisa temer a queda. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes não estamos caídos. É que nos julgamos em pé. Então temos medo de cair. E esse julgamento infeliz que fazemos de nós mesmos é um julgamento que nos arruma problema. Sabe por quê? Porque você não vai agir mansamente enquanto você se achar que está de pé. Você está entendendo o problema qual é? O problema do nosso coração é que nós nos julgamos em pé. E que o que o outro está dizendo acerca de nós vai nos derrubar. Mas a verdade que Deus diz acerca de nós não é que estamos de pé, é que estamos caídos. E que se ouvimos alguma coisa a nosso respeito, que nos reduz, que nos diminui, isso não é nada mais do que a verdade. Ou seja, somos de fato aquela pessoa caída, miserável, precisa da graça de Deus. Quando essa mentalidade produzida pelo Espírito Santo, irmãos, toma a nossa vida, a gente livra muitos problemas. É por isso que o manso, irmãos, não tem dentro da sua casa muitos problemas, não. O manso não tem tantos problemas, não, sabe por quê? Porque ele não tem um orgulho como Senhor de sua vida. Ele não tem mais o que defender. E eu vou dizer uma coisa, é possível que você esteja enfrentando problemas dentro da sua casa, porque você está se defendendo demais. Se defendendo demais. E quando a gente quer se defender demais, a gente está com a falsa ilusão que estamos de pé. E se estamos de pé, dificilmente seremos mansos, porque todas as vezes que alguém nos dizer que estamos caídos, vamos querer revidar. Vamos querer revidar, vamos arrumar a vingança, vamos dizer como homem carnal, sem Deus, diz, a vingança é um prato que se come frio, eu pego ele, eu pego ela. Mas, irmão, Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os mansos, aqueles irmãos que não causam dano, mesmo que estejam sofrendo aprovação, aqueles que se reconhecem diante da verdade de Deus e sabem que diante da verdade de Deus eles não têm com que se gloriar, que eles não são aquilo que sua mente imagina que são. Irmãos, precisamos ter cuidado para estarmos caídos, e é por isso que essa virtude é tão difícil para nós, né? Tão difícil para nós, porque quem quer estar caído? Quem quer estar caído? Todo mundo quer estar de pé. Todo mundo está construindo sua vidinha para, no final das contas, dizer, olha, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou o cara, né?
Então não fale da minha vida não, né? Fale de tudo, mas não fale de mim não, porque o problema, você arruma um problema. Às vezes dentro dos relacionamentos conjugais, às vezes existe muito isso, irmãos. Casais onde o outro, né, tem um brio, um orgulho a ser preservado, uma vida a ser preservada. Irmãos, precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lhe digo que precisamos aprender com Jesus Cristo, não é porque Jesus era pecador, não. É porque Ele escolheu, né, Ele quis se fazer pecador, para sofrer e experimentar na pele, né, o que significa mansidão, irmãos. Quando Jesus estava naquela cruz, os seus zombadores, os seus escarnecedores não estavam dizendo a verdade dele, mas Jesus assume então o pecado sobre a sua vida e age com mansidão, porque diz: Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é impressionante o que Jesus fez na cruz. A gente fica impressionado. Como é que pode? Como é que Deus, perfeito, que não tem pecado, como é que Ele olha para homens pecadores que o escarnecem dEle, que zombam dEle, e retribui mansamente, dando perdão sobre a vida deles? Irmãos, isso só algo sobrenatural, né? Algo que não está na nossa natureza para revelar isso em nós. Irmãos, por fim, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos alguns cuidados que nós precisamos ter no momento de exercer a mansidão. E esses cuidados, entendam que se nós atentarmos para ele, buscar observar isso na nossa vida, a gente vai dar um passo em direção à mansidão. Porque não me venha dizer que você já conseguiu isso aqui, porque se você disser é manso, eu quero lhe dizer que você não sabe o que é vida cristã. Ah, eu já sou manso, não preciso nem ouvir disso, o pastor já está falando, mas já sei o que é. Você não sabe, você não é nem cristão, você diz isso, né? Porque todo cristão sabe, irmão, que a gente precisa dar um passo de cada vez, e que isso aqui não é nada fácil, né? Certamente não conseguiremos essa mansidão toda em todos os momentos. Haverá alguns momentos que a gente vai extrapolar, vai dizer o que não deveria dizer, ferir quem não deveria ser ferido. Então eu queria que você observasse esses cuidados que eu vou aqui arrolar para você, para que você pudesse saber, para que você pudesse melhor avançar um pouco mais nessa caminhada em direção à mansidão. Amém? Vejamos então. Primeiro cuidado, anote aí na sua Bíblia, para você amanhã meditar de manhãzinha e já começar: Senhor, me ensina a ter esse cuidado nesse dia. Quando você levantar amanhã de manhã, já vai: Senhor, me ensina a ter esse cuidado, não me deixa cair nesse erro. Primeiro deles, não espere que a mansidão seja algo natural em você. E o que quer dizer isso? Não espere que amanhã, no andar da carruagem, você vai se tornar santo naturalmente, porque você não vai se tornar, porque a mansidão é virtude sobrenatural. Sobrenatural. O que é algo natural, irmãos? Tem coisas que nós fazemos que fazem parte da nossa natureza. Tem coisas que são próprias da nossa natureza. A vontade de comer. Amanhã você vai ter vontade de comer. A vontade de dormir também. Vai ter vontade de dormir. Tudo isso é natural. Você nem pensa, mas já acontece. Chega lá, seu organismo começa a pedir isso. Mas ser manso, a sua natureza não vai querer isso de jeito nenhum. E isso, o que é que isso implica para nós? Implica que é necessário que nós nos esforçamos. Que amanhã ou hoje à noite, quando formos dormir, peçamos a Deus: Senhor, me faz mais manso. Porque eu não tenho suportado todas as vezes que alguém me afronta, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus colegas, os meus empregados. Eu não consigo reter as minhas forças, mas a minha vontade é retribuir com vingança e fazer aquilo que minhas forças me dão forças para fazer. Irmãos, não espere que a mansidão seja algo natural. Devemos nos esforçar para viver sob o domínio do Espírito Santo. A mansidão é parte do fruto do Espírito. Veja a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5. Veja o fruto do Espírito, as partes dele.
e observe que a mansidão está lá. Paulo diz assim, Gálatas 5, o versículo de número 22 a 23. São 2 versículos. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a mansidão é parte do fruto do Espírito. E o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos orar. Espírito Santo, me faz mais manso. Espírito Santo, amanhã, quando eu for afrontado, me dá no meu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não revidou os seus algozes, que não agiu contra eles, mas que liberou perdão sobre a vida deles, que orou pela vida deles. Então, meu irmão, o primeiro cuidado que você precisa ter, você e eu, é entender que não é natural em nós essa questão da mansidão. Segundo cuidado, não assuma a defesa do teu ego. Entregue a tua defesa a Deus. Entregue a Deus a tua defesa. Não usurpe o lugar de Deus, não tome o lugar de Deus. Quando você for ferido, não diga agora quem vai resolver é eu, Deus fica aí no céu, que agora aqui é só carne, é só mundo. Nós precisamos, irmãos, dizer, Senhor, a minha defesa é o Senhor. Dizer como o salmista, que diz o quê? Tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza. O Senhor é escudo, é nossa fortaleza. O manso, irmãos, ele faz de Deus o seu escudo. Cuidado, porque você naturalmente vai querer defender o seu ego e dizer, ninguém pode dizer isso a meu respeito. E todas as vezes que assim você agir, não existirá mansidão em você. Você passará muito distante do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, é quem nos capacita a confiar de que Deus é o nosso defensor. Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21. Abra esse texto aí, veja o que Paulo diz acerca, irmãos, daqueles que nos fazem mal, daquele que tem te feito mal, meu irmão. Ele diz assim, 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O manso faz isso. O manso faz isso. Se alguém lhe dá um tapa na face direita, o que é que ele faz? Ele senta a mão na cara dele, ele dá a outra. É assim que o manso age. É muito difícil mesmo, irmão. Por isso que é sobrenatural. Por isso não é coisa de gente carnal. É coisa de quem vive cheio do Espírito Santo. Né? Não adianta você querer isso, agir dessa forma com as tuas forças. Porque quando você querer agir nas tuas forças, você vai tomar a dianteira. E vai perceber que você não tem nada de Cristo. Que você passou muito distante de Cristo Jesus. E antes que você diga, pastor, então quem pode viver isso? A vida cristã, irmãos, não é perfeição. A vida cristã é uma caminhada, né? Onde eu estou, amanhã estou melhor do que hoje, e hoje eu estou melhor do que ontem, e assim eu vou, prosseguindo. Quem vive estagnado, quem nunca melhora, quem é sempre aquela mesma pessoa, né? Não mansa, iracunda, irmãos, não pode dizer que está na caminhada cristã. Não pode. O que Jesus revela aqui aos seus discípulos, eu imagino eles dizendo, meu Deus, o que é que esse homem está ensinando? A gente tudo com desejo de tomar o poder, o Império Romano,
de tirar o povo da escravidão do império. Esse homem vem dizer que a gente precisa ser manso, que a gente precisa, em vez de querer a guerra, pegar as armas e ir para a guerra, cair no campo, lutar contra os romanos. Ele está dizendo que a gente precisa aceitar a afronta, entregar a Deus a nossa defesa e não agir com mal para com o nosso inimigo. Imagina aquela multidão, né, dizendo: isso é pesado demais, dizendo como vocês dizem aqui nessa noite: isso é impossível, isso é difícil demais. Irmãos, não assuma a defesa do seu ego. Se você quer caminhar em direção à mansidão de Cristo, a partir de hoje comece a não querer arrumar defesa para si mesmo. Deixe Deus defender a sua vida. Só tem uma preocupação: esteja na vida de Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Porque se a tua vida estiver em Cristo Jesus, o que é que vai acontecer? Deus é a tua defesa. Deus é o teu baluarte. Deus é a tua fortaleza. Você não vai ter o que temer. Agora só se preocupe com isso, mas se preocupar com o teu ego, que eu sou bom demais, ele não pode dizer isso, ela não pode dizer aquilo, isso aí você não pode. Senão você vai só arrumar mais problema. Você vai se distanciar dessa virtude. Você vai deixar de ser um manso e vai se tornar um iracundo, raivoso, odioso. E para a gente encerrar, irmãos, a última dica: anote, porque vocês vão esquecer. E se vocês não esquecerem, eu sei que vai ser outro milagre que Deus vai fazer sobre a vida de vocês. Mas procurem guardar isso no coração, porque é importante. Se vocês esquecerem tudo e guardarem esses cuidados, e a partir de amanhã começarem a ter esse cuidado, irmãos, nós viveremos momentos maravilhosos de paz, onde quer que estejamos. Terceira, não te deixes vencer pelas pressões mundanas que te instigam a reagir. O mundo diz: como você é tolo, como você é tola, como você é idiota, como você não reage diante de uma situação como essa. Como é que você ainda vem dar um emprego a ele, um emprego a ela, e o mundo fica nos pressionando. E você vai encontrar essa pressão em todos os lados. Se você dizer que fez um bem ao teu inimigo, vamos dizer: não é normal não. E se você diz que fez isso por causa de Cristo, você vai dizer, como Lloyd Jones disse no início aqui da mensagem, né? Você vai se tornar um enigma, um mistério. Como é que pode uma coisa dessa? Que coisa misteriosa é essa? O indivíduo te faz o mal, tu faz o bem, o mundo vai te pressionar. Sabe por quê, irmãos? Porque para o mundo, o forte é aquele, irmãos, que vence o seu opressor, destruindo o seu opressor. É assim que o mundo ensina, né? Mas Jesus não ensina assim. Jesus não ensina assim. Jesus não ensina que eu e você precisamos destruir os nossos inimigos. Jesus ensina que nós precisamos amar os nossos inimigos. Irmãos, não te deixes vencer pelas pressões do mundo. Amanhã você vai acordar, hoje à noite ainda, não só amanhã, mas hoje, você vai lembrar de que onde quer que você esteja, e você buscar viver a mansidão, o mundo vai te pressionar a viver o contrário. O mundo e o diabo vai te pressionar a dizer: não seja besta. Não seja besta. Retribua. Bateu na sua face direita, bata na face esquerda. O mundo vai dizer isso para você, como diz para mim. E quando o mundo não diz, o meu coração pecaminoso diz: você não pode ficar dessa forma, você precisa retribuir. Perceba como as forças são muitas, né, contra a gente. É por isso, irmãos, que isso é viver cheio do Espírito Santo. Quando você repreende isso, quando você não deixa isso prevalecer, você está vivendo cheio do Espírito Santo. Você está naquela luta espiritual que Paulo fala aos Efésios, né? Onde o inimigo vive lançando setas e dardos, e você está ali se revestindo da armadura de Cristo, da armadura de Deus, para que essas setas não toquem você, não alcancem você. Irmãos, o mundo não conhece o valor da mansidão. Para ele, forte é quem destrói o seu opressor. Cuidado com essa mentalidade, viu, irmão? Cuidado com essa mentalidade, porque vez ou outra eu encontro gente dizendo:
ele fez isso, né? Mas vai ter o dia dele. A paga dele está guardada. Tem gente que fica, irmãos, com ódio no coração por tanto tempo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo para mim: pastor, há 10 anos que eu guardo uma raiva no meu coração. E eu olhava para essa pessoa e dizia: meu Deus, onde está o Espírito Santo? Como é que a pessoa pode passar tanto tempo com o coração raivoso, esperando o momento certo daquele indivíduo escorregar e ele está lá para aplaudir e dizer: está vendo, miserável? Só para ter o prazer de dizer: eu me vinguei. Lembremos, irmãos, o que Jesus diz aqui: bem-aventurados os mansos, felizes são os mansos. O nosso Senhor está dizendo para mim e para você: seja manso, meu irmão, seja manso. Você é um cristão de verdade, seja manso com a tua esposa, seja manso com os teus filhos, seja manso com os teus irmãos. Ah, mas eu ainda não estou conseguindo. E ninguém aqui está conseguindo ainda não, irmão. Nós estamos na caminhada. Ore, gaste mais tempo pedindo a Deus: Senhor, me faz mais manso, me faz avançar um pouquinho mais. Amanhã, quando eu escutar aquilo que eu não quero escutar, me faz tratar como o Senhor tratou os seus inimigos. Concluindo as minhas palavras, irmãos, o mundo não consegue entender a mansidão que há em nós. O homem mundano, o homem carnal, toda vez que vê você agindo com mansidão, vai dizer: ele é um doido, ele é um besta, ela é uma besta. Como é que ela faz isso? Como é que ele faz isso? E se você pergunta: você está compreendendo o que é que a gente está fazendo? Não, eu não consigo compreender. Como é que você age dessa forma? Porque a vida de Cristo em nós, irmãos, é um mistério, é um segredo, que o mundo, o homem sem Deus não consegue desvendar. Essa é uma marca na vida de um cristão. É a terceira marca dessa série que nós estamos dando para os irmãos, né? Terceira marca, a mansidão. Os mansos, como diz o texto aqui de Mateus 5,5, diz o quê? Qual é a promessa do texto, irmãos? Herdarão a terra. Eles, esses mansos, já vivem sobre o reinado de Deus, e por causa disso são herdeiros da terra. Aqui há uma profecia, né? Tanto futura como presente. No futuro a gente vai reinar eternamente com Deus, viveremos eternamente e não teremos problema com relação a sermos iracundos, vingativos, porque a mansidão estará completamente na nossa vida, estará em nós. A vida que Deus quis para nós, que Deus sonhou para a eternidade para nós, é uma vida de mansidão. E aqui no tempo presente? Aqui no tempo presente, irmãos, quando vivemos a mansidão, irmãos, já provamos o domínio que temos sobre o nosso coração. E também testificamos das que é a nossa esperança, né? É verdade que no mundo vai haver mansos, e que esses mansos já podem ser conhecidos por aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas, e esses são eu e você. Irmãos, Deus nos ajude a agir em conformidade com a mansidão do seu Espírito, para que a glória do seu nome seja vista em nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Amém?